Vânia, como que você modula o estroboloma? Se existe alguma estratégia específica, por exemplo, na SOP, na endometriose, em diversas questões que essa mulher pode estar apresentando com relação a essa modulação do estroboloma? Bom, quando a gente pensa no estroboloma, a gente pensa no intestino e nesse metabolismo de estradiol, né? Eu sempre brinco com as minhas pacientes, com as minhas alunas, que esse estroboloma é como se ele fosse um brechó de estradiol, ou seja, era para aquela substância, aquele hormônio ser jogado fora, mas aquele grupo de bactéria entende que não, pode ser reutilizado mais um pouquinho e eu recoloco aquilo na corrente sanguínea, amplificando o quadro de TPM, de SOP, de endometriose e até favorecendo alguns tipos de câncer estrogênio dependente. Então, pensando no intestino, não pode haver dúvida que o intestino é o que você faz todos os dias. Não existe uma bala de prata. Então, o intestino é uma conjunção de fatores, de hábitos que você escolhe fazer todos os dias. Porque a principal coisa que você tem que fazer para ter saúde feminina é tomar decisões. Nesse contexto, né, de modulação do estroboloma, a gente vai ter que falar de um estilo de vida anti-inflamatório. Dentro desse estilo de vida anti-inflamatório, a gente vai falar de um perfil mais detoxificante para ajudar o fígado a funcionar, né? Então, uma dieta limpa, porque o melhor detox é não se intoxicar. Então, uma dieta limpa, uma dieta rica em fibra. Aí você vai me perguntar, mas Vânia, rica em fibra quanto? Quanto é o suficiente? Então, a gente hoje vai trabalhar com 14 gramas a cada 1000 calorias. O consumo da mulher no Brasil está muito aquém. A gente tem uma média de consumo em torno de 7 gramas ao dia, então a gente está muito aquém do consumo de fibra. Tá? Então a gente tem que buscar esse alimento, esse perfil alimentar anti-inflamatório, mais detoxificante, sem alimentos industrializados, rico em fibra, ajudando esse fígado a funcionar, diminuindo o consumo de álcool, porque hoje em dia as pessoas, né, não é só sextou, hoje em dia é quintou, sextou, sábado e domingo. E não tem intestino que sobreviva à quantidade de álcool que as mulheres hoje em dia estão bebendo. Um outro ponto é a gente falar de cessar o tabagismo, de parar de fumar. E uma outra coisa muito importante é o gerenciamento do estresse, que acaba realmente impactando nessa composição intestinal e amplificando, por exemplo, essa desregulação microbiana, tá? Então, a gente juntando tudo isso, né? Gerenciamento do estresse, diminuir o consumo de álcool, cessar tabagismo, uma dieta com característica anti-inflamatória, detox, rica em fibra, com certeza conseguem modular esse ambiente intestinal, né? Ou seja, não é uma bala de prata, não tem um salvador vindo te salvar, né? É você por você mesma. Então é você escolher todos os dias tomar atitudes em prol da sua saúde. Então quando minha paciente me pergunta, Vânia, o que eu tomo para ter saúde? Eu falo decisões, né? Porque uma decisão muda tudo. Muito bom, é isso mesmo, Vânia. E quando eu penso assim nessa questão do hiperestrogenismo, né, que muitas vezes vai acontecer por conta dessa dificuldade na metabolização do estrogênio, e quantas mulheres a gente vê com dificuldade de engravidar, né, por conta da endometriose, mioma, né, e todas essas questões podem ter relação com esse intestino, com esse estroboloma que não está sendo modulado adequadamente. Então, por isso que a gente até já falou sobre isso aqui, o quanto que a gente precisa alertar a nossa paciente que antes de fazer uma reposição, ela precisa organizar essa casa. A perimenopausa, a gente tem aquele aumento, né, do estrogênio, a progesterona ela começa a declinar primeiro, né, e o estrogênio em geral ele ainda está um pouquinho ali alto no início, né, dessa perimenopausa. E aí a mulher começa a ter essa queixa de ganho de peso, de edema, né, de irritabilidade, mastalgia, e aí celulite, aí ela não consegue emagrecer. Aí ela vem pra gente, não, me falaram que eu tenho que fazer reposição hormonal, eu já estou usando estrogênio, não estou usando progesterona. Aí quando você vê, tá uma bagunça metabólica, né, então é importante também que a gente tenha esse conhecimento do metabolismo feminino, né, como você está dizendo, olha quanta coisa a gente aqui está costurando, né, alinhavando, para que a gente tenha essa segurança de falar para os nossos pacientes, né? Olha, talvez você precise rever com o seu médico essa conduta, talvez você precise, né? Porque tá vendo as suas queixas, né? Trazer essa ajuda aí.
E uma coisa que eu esqueci de falar, mas pensando ainda no estroboloma, o gerenciamento de peso, a diminuição de tecido adiposo também vai participar desse equilíbrio hormonal ali de forma importante, né? E você falou da questão da infertilidade e tudo mais, e hoje em dia, quando a gente fala de fertilidade, mais do que falar sobre intestino, a gente fala de microbiota de vagina. Não sei se você sabe, mas 9% do nosso microbioma está em tecido reprodutor. Então a gente tem um volume muito grande de bactéria naquele ambiente e hoje em dia a gente identifica a vagina como um órgão endócrino. Então muitas das sinalizações que acontecem ali microbianas são comunicadas para o corpo todo. Então mais do que a gente pensar que a vagina é só uma passagem, na verdade eu tenho ali um efeito metabólico, imunológico, que pode ser pró ou anti-inflamatório, que pode ou não favorecer uma gestação, que pode ou não favorecer uma infecção urinária, uma vaginose, uma candidíase. Então olhar para essa vagina hoje é um diferencial do conhecimento do nutricionista. E lembrar que intestino e vagina andam juntos, né? Então é leaky gut, leaky vagina e que essas microbiotas, elas se comunicam o tempo todo, até porque é muito próximo, né? Então existe uma colonização perianal do ânus para a vagina. Então pensar nessa mulher, pensar no estroboloma, na perimenopausa, na SOP, na microbiota, todas elas, é uma verdade científica, em todas elas a microbiota de vagina está corrompida. Né? Então, é olhar para a vagina e olhar para o intestino, porque aí sim essa nutrição do século XXI, que a gente pega o ser humano na integralidade, vai fazer diferença na vida dela. Vi, pensando em saúde feminina, a gente tem visto muito na nossa prática clínica hipotireoidismo e Hashimoto. Inclusive, nós mulheres somos mais suscetíveis a disfunções tireoidianas. Então, já que a gente está aqui falando de equilíbrio hormonal, microbiota, hormônio, nutriente, o que a gente pode fazer do ponto de vista nutricional para devolver saúde à tireoide das nossas pacientes que têm alguma disfunção, seja hipo, seja Hashimoto ou até Graves, que é mais incomum, mas existe? Ótima pergunta. Realmente as mulheres são muito acometidas, né, por questões de tireoide, até pelas mudanças hormonais que acontecem ao longo do ciclo, né, e ao longo da vida, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, momentos na vida como a gestação, é um momento que pode ser um gatilho hormonal para essa mudança também tiroidiana. E muitas vezes, quando a gente tem ali um acometimento autoimune, né, como no caso do Hashimoto, essa glândula, né, como muitas outras glândulas do nosso corpo, que produzem hormônios, né, que são maestros do nosso metabolismo, ela pode ser afetada. É como se o nosso corpo dissesse para essa glândula, né, para a tireoide, olha, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Isso pode ser uma falta de nutrientes, né, pode ser deficiência de ferro, numa anemia ferropriva, é super comum, né, a gente ver uma redução ali no funcionamento desse eixo, né? Pode ser uma deficiência de zinco, de selênio, né? Então, às vezes, uma alimentação restritiva em algum alimento, ou, por outro lado, uma má absorção desse nutriente, né? Trazendo aí essa disfunção tiroidiana. Tem alguns alimentos que, de fato, podem ser mais bociogênicos, né? Então, ainda existe um pouco de discussão sobre isso, mas na literatura, de fato, a gente sabe que para algumas pessoas especificamente, mais ainda, o excesso do glúten, da soja, podem trazer vamos dizer, uma piora nesse quadro. Eu tenho muito cuidado ao falar disso, sabe, Vânia? Porque como cada um é um, eu acho que a gente tem que ter esse olhar sempre também, quem é essa pessoa, como está o exame dela, antes de falar, olha, tira tal alimento, vamos ver se está faltando alguma coisa antes, vamos arrumar a casa, vamos melhorar esse intestino, vamos lidar com o estresse, que, por exemplo, no Hashimoto, a gente sabe que o estresse é um grande gatilho das doenças autoimunes, Sim. né? E uma coisa importante quando a gente fala de saúde tireoidiana é a gente avaliar essa tireoide numa escala de tempo, né? Sim. Porque esse TSH, ele é muito suscetível à flutuação, então a gente nunca olha para essa tireoide num ponto único, numa data específica. Então eu tenho que ver como essa tireoide se comporta e vem se comportando antes da gente pensar, de suspeitar em qualquer diagnóstico, porque é muito comum, né, que a gente observe essa paciente que tem uma tireoide linda, mas ela teve pontualmente um estresse, uma perda, foi defender um doutorado, o TSH dela sobe pontualmente, depois ele volta para a faixa de normalidade, né? Então, quando a gente olha para a tireoide das nossas pacientes, a gente olha um histórico de vida e não um momento pontual. E sempre legal a gente pensar também no rastreio dos autoanticorpos, porque é muito comum que na prática clínica, nossos pacientes com hipotireoidismo, ela nem sabe que ela tem um Hashimoto.
E às vezes acaba que é a nutrição que levanta essa bola, né? Discute junto com a endocrinologia, porque eu acredito em condutas multidisciplinares, aonde a gente fala, olha, vamos fazer um rastreio, vamos fazer um Doppler, vamos entender por que essa paciente está cursando dessa forma, até porque, do nosso ponto de vista, né, mais funcional, mais integrativo, a gente acredita que sim, a gente consegue brecar essa evolução tão rápida de uma doença autoimune como o Hashimoto, e a gente consegue fazer a diminuição também desses autoanticorpos a depender das modulações que a gente está fazendo ali. Você falou da restrição do glúten, para algumas pacientes com Hashimoto faz sentido, a gente fala da saúde intestinal, da reposição de vitaminas e minerais, e quantas tantas vezes a gente não testemunhou no nosso consultório aquele anticorpo que era 1000, chegar em 150, em 85, né? E aquele TSH que já foi super alto, aos pouquinhos entrando em faixa de normalidade, às vezes com medicação, outras não, mas a gente entende, essa semana atendi uma paciente que a gente fez esse rastreio, a gente entendeu que tem autoanticorpo ali aumentado, eu falei, olha, a característica é de um Hashimoto, a gente vai precisar evoluir essa investigação com endócrino, mas vamos cuidar do seu intestino, controlar o estresse oxidativo, vamos cuidar do peso, vamos controlar o que você come, os xenobióticos, que eu tenho certeza que a gente consegue proteger a tireoide da autodestruição. Porque muito me incomoda aquela ideia de que não há nada para fazer não, vamos observar essa tireoide ser destruída e quando ela destruir a gente dá hormônio. Em 2025 a gente não pode mais ter esse pensamento. Perfeito, eu também concordo totalmente com você. Você sabe que eu tive um caso bem interessante também, de uma jovem, ela era super jovem, 14, 15 anos, filha de uma paciente minha, ela teve uma alteração nos anticorpos de tireoide e eu fazendo aquele rastreio, né, da alimentação e tentando também fazer toda a modulação já, eu tive aquele insight, né? Você imagina que ela fazia nado sincronizado. E eu fiz. Caramba! E ela passava 6 horas, às vezes, na piscina. Né? Então, a gente sabe o quanto que o cloro é vocogênico. Então, vejam que também a gente tem essa atenção para o ambiente que essa pessoa lida, né? Então, às vezes, pode ser não só uma deficiência, como um excesso. Exato. Né? Então, no caso dela, o cloro e possivelmente uma deficiência de alguns nutrientes que iriam contrapor né, esse estresse oxidativo que estava afetando essa glândula, né? Ela trazendo essa questão para ela. Importante rastrear, como você falou, porque a gente sabe né, que uma doença autoimune ela pode ser a pontinha de um iceberg, né? E por trás disso a gente pode ter outras questões que podem aparecer ou que podem estar ali latentes. Exatamente. Né? Sempre que a gente fala de autoimunidade, a gente fala de aumento de permeabilidade de intestino. Existe um eixo muito bem documentado de intestino-tireoide. Então, a gente vai falar ali da deficiência de ferro, como você mencionou, muito comum essas pacientes com a ferritina baixa, isso aumenta o TSH. Então, para essas pacientes, a gente tem que evoluir com a reposição. Por vezes, a gente vai precisar indicar para um médico que uma ferritina abaixo de 40 é difícil a gente repletar por via oral. Além disso, a gente vai pensar na composição dessa microbiota, porque a gente sabe que as bactérias gram-negativas conseguem aumentar a inflamação na glândula, conseguem fazer uma disrupção na resposta imunológica, aumentando o autoanticorpo. Vale a investigação, né, se essa paciente tem alguma intolerância, alergia, doença celíaca, porque é muito comum que paciente com distúrbio tireoidiano tenha problema com glúten, então cabe a investigação nessas pacientes, né? E também a gente pensar nesse ser humano como um todo, no ambiente que ela está inserido, nos hábitos de vida, no contato com o xenobiótico, porque ela é muito sensível, né? A tireoide é muito sensível, ela está bem aqui na linha de frente, então a gente tem que protegê-la do estresse, da oxidação, desse intestino que está descompassado, da falta de nutriente. Essa produção hormonal ela é dependente de muitos nutrientes e a dieta que a gente tem hoje em dia, ela é pobre, né? Às vezes a dieta nem é tão ruim, mas a nossa necessidade já está alta, porque é poluente ambiental, estresse, né? Uma vida corrida, você não consegue bater a quantidade, às vezes, de legume, verdura e fruta, porque às vezes não dá tempo, por melhor que nós sejamos, né? Então a gente tem que realmente ter essa escutativa, essa avaliação curiosa. Sabe que uma coisa que eu acho que é um grande ativo para o nutricionista é ser curioso. Porque não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Então eu tenho que saber fazer boas perguntas se eu quiser ajudar os meus pacientes. Com certeza. Na fertilidade também, a tireoide ela é fundamental, né? Então, uma questão que eu trabalho muito quando uma paciente me procura e quer engravidar, primeira coisa que eu olho é como está esse TSH, né? Então, um TSH, por exemplo, acima de 2,4
a gente já tem que prestar atenção e começar a trabalhar junto com esses nutrientes que possam estar faltando, porque a gente sabe que durante a gestação ainda pode piorar a deficiência de ferro, né? Então, às vezes, por trás de uma infertilidade, você pode ter um hipotireoidismo que não foi diagnosticado. Super comum. E a gente está lidando com um problema sério, né, de fertilidade a nível mundial. E a expectativa para os próximos anos, né, é de 55% da população mundial lidando com infertilidade ou subfertilidade. E nesse caso, né, essa subfertilidade, é muito comum que esse TSH venha ali, 2,8, 3, 3,5, ainda dentro do valor de referência, essa é a grande questão. Ainda dentro do valor de referência, mas a gente já tem que, nessa paciente, tomar uma atitude para que a gente consiga fazer com que ela realize o sonho da vida dela, que é o positivo, é o bebezinho no colo. Vânia, me conta uma coisa, nós que atendemos diversas mulheres que estão querendo engravidar, né? Você acha que a disbiose, você percebe isso no seu consultório, que a disbiose, ela pode, de fato, ter uma interferência direta na questão da fertilidade? Com certeza a gente pensa que sim, né? Esse intestino, como grande maestro metabólico, ele pode alterar, como a gente já falou, níveis de TSH, justamente por um prejuízo absortivo de vitaminas e minerais tão essenciais para a produção hormonal. A gente fala da inflamação, alterando também toda essa orquestra hormonal, insulina. A gente fala do estradiol, que a gente já falou do estroboloma, né? Então, esses pontos são super importantes pensando no intestino, mas lembra também da microbiota da vagina, que hoje é esse grande órgão que a gente vem estudando, né? Então hoje, por exemplo, a gente sabe que na mulher que tem candidíase, que é uma disbiose vaginal, então na mulher que tem candidíase de repetição, eu tenho perda de motilidade do espermatozoide. Então imagina, as coisas já não estão tão fáceis assim, né? Então se eu ainda tiver outros fatores no meio do caminho, onde eu tenho prejuízo absortivo, digestivo, TSH está alterado, a produção de estradiol está ruim, eu tenho ali um aumento em marcadores inflamatórios, ao mesmo tempo eu tenho uma disbiose vaginal, com certeza a chance de engravidar, ela diminui, né? Então a gente precisa ter esse olhar também integrativo, que às vezes a gente fala dessa infertilidade sem causa aparente, tá tudo certo, né? A gente não consegue achar uma causa para aquela mulher não ter engravidado ainda, porque não tem nada, nenhum impeditivo. E aí você começa a melhorar a vida dela, né? Melhora o intestino, repõe vitamina e mineral, bota numa dieta anti-inflamatória, às vezes perde peso, tudo vai entrando no eixo. E aí ela engravida naturalmente, né? Então, com certeza, a gente consegue fazer esses links, sim. A gente vê muito isso, né? Muito. No consultório. É muito gratificante, né? Quando a paciente já tentou de tudo, já passou por diversos médicos, já fez tratamentos e chega na sua frente, já aconteceu isso comigo, possivelmente com você também, chora na sua frente, não, eu nem quero mais falar disso. E à medida que você vai organizando, né, essa orquestra, né, a partir do maestro, como você também falou, né, que é o intestino, e os hormônios vão se organizando novamente, ela engravida, né? E aí vai assim, gente, o que deu certo? Deu certo, né? Quer dizer, tinha um desequilíbrio que era o pano de fundo dessa infertilidade sem causa aparente, né? E às vezes também tem a questão que a gente fala muito quando eu falo de infertilidade nas aulas, né? Quando eu levo essa reflexão para as alunas, por exemplo, a doença celíaca, o iceberg celíaco, né? Aquela doença celíaca que não foi identificada ainda, né? Pode também estar por trás, a gente tem isso na literatura, de uma infertilidade sem causa aparente. Exatamente. Né? A infertilidade é uma manifestação extraintestinal da doença celíaca. E não é incomum que essa paciente, né? Na verdade, a gente deveria fazer o rastreio do HLA, porque uma intolerância também poderia estar associada a uma subfertilidade, assim como a doença celíaca documentadamente está associada à infertilidade de fato, né? Então, a gente fazer essa busca pelo HLA DQ2 ou DQ8 e, por vezes, a gente evolui para biópsia se necessário. Importante a gente lembrar que a doença celíaca, ela usualmente é codificada pelo HLA DQ2 ou pelo DQ8, mas o DQ5 e o DQ7 também estão associados à doença celíaca, então nem sempre todo paciente celíaco vai vir com HLA DQ2 ou DQ8 positivo. Existe aquele 1% que ele vai vir com outro grupo positivo, né, de genes ali positivos. E aí, nesse caso, o que exclui mesmo a doença celíaca é a biópsia.
tá? Então, por isso a gente vai novamente precisar de uma equipe multidisciplinar para conduzir essa investigação. Você não costuma dosar os anticorpos, Vânia? Então, eu em alguns momentos sim, né? Mas pensando, por exemplo, numa intolerância à glúten não celíaca, se eu não te estou falando da doença celíaca, às vezes ele não positiva. Não positivo. Né? E essa é uma grande dificuldade que a gente tem, pois né? É, a gente não tem marcador ainda fidedigno para intolerância. Porque às vezes a gente tem ali uma clínica que conversa muito com isso, a gente fala, gente, tá nítido, né? Um desconforto, você já organizou o intestino e mesmo assim a paciente tem queixas importantes, tem uma infertilidade, tem uma ferritina que não responde, né? E aí você dosa os anticorpos e estão normais, né? Você sabe que teve um caso que eu atendi, né? Essa paciente chegou para mim na segunda FIV, né? É importante a gente lembrar que FIV não é garantia de resultado, que as pessoas acham que é, né? E FIV não é garantia de resultado. E essa paciente já tinha feito 2 FIVs sem sucesso, com perda gestacional. Ela tinha uma IOP, uma insuficiência ovariana prematura, super jovem, 37 anos. E ela tinha um Hashimoto. Eu falei assim, tá esquisito isso aí. Falei, você é muito jovem para ter Hashimoto, insuficiência ovariana prematura. Eu falei, você é celíaca. Aí ela falou, não, eu já fiz. Fez em 2014, a gente está em 2025. E geralmente fala assim, não, mas intestino não é um problema, acha que é só, né, a função intestinal. E eu falei, olha, a gente vai ter que ver se existe a doença celíaca, porque para mim você é celíaca, porque você tem a cara da doença celíaca. A IOP com Hashimoto, isso é a cara da doença celíaca. Aí ela falou assim, então tá, vamos fazer a investigação. Então a gente fez a busca do autoanticorpo, o HLA dela veio positivo, o autoanticorpo veio aumentado, eu falei, agora a gente vai pro gastro pra gente fazer essa biópsia. Aí ela falou assim, não, mas eu já fiz em 2014. Eu falei, mas a gente tá em 2024, passaram-se 10 anos. É importante, né, às vezes a gente trazer isso pra paciente, que não é porque houve um negativo em outro momento da vida dela que ela não pode positivar, não. A doença celíaca pode se manifestar em qualquer momento da nossa vida, na primeira infância até a velhice. Tá? Então, não achem que o fato de em algum momento da vida eu já fui rastreada, não sugere a necessidade de um novo rastreio. Inclusive, isso é guideline, né? Especialmente para doenças intestinais, paciente com sintoma intestinal, um dos pontos iniciais é tirar confundidores. Então, eu tiro a possibilidade de doenças inflamatórias intestinais, também relacionadas à infertilidade, e eu tiro a possibilidade da doença celíaca. Negativou para esses dois? Vamos evoluir a investigação. Então, quando a gente fala de fertilidade e doença celíaca, a gente tem bastante evidência científica de que é uma possibilidade. É muito bom tocar nesse aspecto, porque não é, vamos dizer, um hábito, né? Não é uma rotina dos médicos fazerem esse rastreio, né? Então, acho que é muito bom o nutricionista, você que está aí assistindo a gente, que atende mulheres, ficar atento, né? Ir atrás de estudar mais essa área, porque, como Vânia bem colocou, a tendência da infertilidade é cada vez aumentar mais, até porque as mulheres estão deixando para engravidar cada vez mais tarde, né? Então, a gente tem aí, vamos dizer, uma sobrevida, né? A gente tem um tempo por conta da nossa reserva ovariana, né? Então, muito importante a gente ter esse cuidado de olhar essa paciente nesse todo que pode estar influenciando, e olhando além do exame, né? Olhando além do exame. E você sabe que você falou disso da gente deixando para engravidar mais tarde, né? A inserção no mercado de trabalho, enfim, muitas variáveis. Mas a mulher que tem o sonho de maternar, ela precisa ter consciência de que ela não vai engravidar em qualquer momento da vida, não. Porque na rede social hoje em dia é assim, né? Não, a mulher engravida a hora que ela quiser. A fulana com 46 anos, a fulana com 50 anos. Não é assim que a banda toca, tá? Então, se você tem o desejo de maternar, vale a pena você fazer um rastreio do antimuleriano e a partir daquele resultado você tomar uma atitude, né? Então, o que você vai pensar? Bom, se eu não tenho parceiro, eu vou congelar óvulo, vale a pena eu investir nisso? Vale a pena eu conversar com o parceiro de, olha, vamos então trazer esse plano para agora porque a minha reserva já está esgotando, né? Então, a gente precisa falar sobre esse desejo da maternidade e pensar em planejamento familiar, porque às vezes essa mulher, ela quer ser mãe, ela quer ter mais de um filho, mas ela deixa para pensar nisso aos 40, e aí pode ser tarde. O principal marcador de infertilidade é a idade materna. Então, assim, o mundo evoluiu, tudo evoluiu, mas o nosso corpo não está sabendo. Então, a gente precisa ajudá-lo de alguma forma e a gente precisa trazer esse debate, mas um debate científico e não esse debate da fulana de tal engravidou aos 54 anos, porque um caso isolado não é evidência científica. Então, o que a gente tem na luz da ciência? A mulher não engravida a hora que ela quer e a gente precisa entender e falar sobre isso
para que as mulheres sejam poupadas da frustração. Porque senão ela chega aos 40, 42, ela só vai ser mãe com ovo doação. Então a gente tem que falar sobre isso. Bia, infecção urinária de repetição. É comum no seu consultório? É comum em que paciente? Na paciente mais jovem, nessa que está na transição menopausal, na que já está na pós-menopausa? Como é que é no seu consultório quando a gente pensa em infecção urinária de repetição? E o que você faz para ajudar essas pacientes para além do uso de antibiótico, né? Então, como que a nutrição pode ajudar essas mulheres a não ter infecções recorrentes? Bem, a infecção urinária de repetição, ela vai mudar de nome, né? Dependendo da região que essa bactéria, ela cometa a saúde urinária dessa mulher. Então, se chegar ali na bexiga, a gente vai chamar de cistite. Se ela subir, né, ela pode chegar a se tornar uma glomerulonefrite. De fato, é bem perigosa, né, Vânia? Porque ela é muito silenciosa. Muitas vezes a mulher fica até assintomática e quando vai ter o diagnóstico, a coisa já está preocupante. Quando a gente pensa em saúde urinária, a gente também tem que pensar muito na saúde intestinal. E aí você é a pessoa mais especialista para falar disso. Eu vou devolver a pergunta já já. Mas a gente sabe que geralmente a bactéria que está envolvida é a Escherichia coli, né? E a gente sabe também dessa proximidade, né, do orifício da vagina, né, com o ânus, né? Então que propicia essa migração bacteriana. De fato, a gente tem momentos na vida onde a gente fica mais suscetível, geralmente na idade fértil, né? A mulher tem uma suscetibilidade maior, até pela relação sexual, né? A relação sexual ela pode também, de certa forma, favorecer o próprio atrito, né? Pode favorecer. A questão da higiene também, né? Uma questão que a gente tem que pensar com relação à forma como a mulher até faz essa limpeza, né, depois da evacuação, né? Então, dependendo da forma como é feita, pode favorecer ainda mais essa migração. A gente tem que lembrar que vários hábitos alimentares, né, em termos de manter a imunidade, de manter esse intestino funcionante adequadamente, de reduzir essa baixa imunidade local também, vão ajudar a mulher. Então, eu pensaria no zinco, eu pensaria em trabalhar com realmente melhorando, modulando esse intestino dessa paciente. Eu pensaria também, a gente usa muito o cranberry, né, como uma frutinha, né? A gente usa ele manipulado também na fitoterapia, que ajuda a limpar, a varrer, né, essas bactérias que tendem a se acumular em situações oportunistas. Então, assim, o estresse pode ser um grande gatilho também. Conta mais para mim aí. Quando a gente pensa em infecção urinária de repetição, 90% delas é causada pela E. coli, como você falou. E a E. coli é uma enterobactéria. Então, ela vive no intestino, inclusive de indivíduos saudáveis, né? Só que existe uma contagem que ela pode ter. Então, por exemplo, eu posso ter 5 E. colis, mas eu não posso ter 50. Então, se ela tiver mais numerosa do que deveria, e se houver essa migração do ânus para a vagina, já que é muito próximo esses orifícios, como você falou, e se aquela microbiota vaginal estiver desprotegida, né, ou seja, eu tiver uma diminuição daquele micro-organismo sentinela, o L. crispatus, o L. gasseri, essa bactéria, né, que é uma oportunista, ela consegue colonizar e invadir esse tecido e aí, de fato, a gente consegue ter infecção urinária de repetição, né? E aí, nessas mulheres, você falou do cranberry, eu gosto muito, né? Eu gosto muito da demanose também, com propriedades antiadesivas. E a gente pode pensar em alguns chás, a gente pode pensar no chá de salsa, no chá de hibisco, que também parecem ser interessantes, e algumas cianidinas e proncianidinas. O do cranberry parece ser, de fato, a mais eficaz, mas como a gente sabe que a nutrição são pitadinhas de saúde, a gente pode pensar nesses alimentos vermelho arroxeados, que também pode favorecer essas mulheres. Então, o açaí sem açúcar, porque açúcar está diretamente relacionado ao aparecimento de E. coli, né? Então, carga glicêmica da dieta, açúcar deve ser considerado nessa paciente. A gente tem que pensar nesse ambiente intestinal e na saúde da vagina. A saúde da vagina ela está muito atrelada a níveis de estradiol. Então, ao longo da vida, a gente pode se tornar mais ou menos suscetível a depender do que a gente está vivendo. Se a gente faz uma terapia de reposição hormonal, se a gente faz um uso de um anticoncepcional, se a gente está grávida ou não, né? Se a gente está na perimenopausa, se a gente está na menopausa ou na pós-menopausa ou numa idade fértil. Então, como tudo isso vai alterar o nível de estradiol,
Se eu juntar isso com o aumento da concentração de E. coli intestinal e maus hábitos de vida, essa paciente vai acabar fazendo infecção urinária de repetição. Para que a gente pense que é uma infecção urinária de repetição, a gente diria que essa mulher tem mais de 4 casos ao ano, o que não é incomum. Só que acontece que o tratamento tradicional é a gente ficar dando antibiótico, só que quanto mais antibiótico eu dou, mais eu seleciono E. coli, mais eu favoreço o aparecimento de infecção urinária de repetição. O que não quer dizer que a gente às vezes não tem que medicar, às vezes a gente tem de fato, para proteger a paciente e a vida da paciente, porque isso pode se tornar algo realmente muito grave. Mas eu tenho que pensar para além de tratar, como prevenir. Esse é o grande papel da nutrição, a prevenção no longo prazo. E eu penso muito nessa mulher, por exemplo, que quer engravidar, que a gente sabe que a infecção urinária ela pode trazer um risco de perda gestacional, parto prematuro ao longo da gestação. Então, se você tem uma paciente que te procura e tem uma infecção urinária de repetição e ela está ali na idade fértil, está buscando engravidar, é urgente, Vânia, que a gente module essa queixa dela, que a gente faça todo esse tratamento que você também colocou, para que ela engravide já sem esse risco, porque de fato durante a gestação esse risco aumenta. Aumenta por conta da questão estrogênica, aumenta também por conta da mudança anatômica que ocorre no corpo da mulher, o próprio abdômen distendido, trazendo ali uma proximidade ainda maior do ânus com o orifício da vagina e da uretra. Então, eu penso que é super importante ter esse olhar da fase da vida. Assim como a mulher que está entrando na menopausa, o próprio ressecamento vaginal atrofia o urogenital, trazendo um risco aumentado. É super comum a mulher idosa, principalmente que não fez reposição hormonal, ter infecção urinária de repetição. Eu atendo bastante mulheres assim no meu consultório. E às vezes ela não pode mais repor o hormônio, porque já passou daquela janela, de oportunidade, e aí a gente vai entrar com essas modulações, cranberry, demanose, melhorar a resposta imunológica. Não é incomum que haja deficiência de zinco, de vitamina D, E também não é incomum que essa infecção urinária venha junto de outras alterações microbianas intestinais, ou até um supercrescimento fúngico, um acibo, Então vale a pena a gente ter esse olhar também mais ampliado.